Boa noite, que a graça e a paz de Deus estejam com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Padre Guilherme, sou da paróquia São Jorge, que fica na cidade de São Jorge, em Santo André. Nós estamos na Semana Diocesana de Liturgia, organizada pela Comissão Diocesana de Liturgia. Quero saudar a todos que fazem parte. Imensa alegria, nós estamos aí mais um dia, o quarto dia da nossa semana, que graças a Deus tem sido muito bem participada, estamos aprendendo muito, esclarecendo muitas questões, então tem sido um motivo de muita alegria para nós estarmos juntos, ainda que fisicamente separados, mas para aprender um pouco mais sobre este serviço, sobre esta ação de Deus em favor de todos nós que somos o seu povo. Nós já aprendemos um pouco sobre a liturgia e os meios de comunicação, já aprendemos muito sobre o Missal Romano, este livro que traz todo o rito da missa. Ontem também nós aprendemos aquilo que é importante para um dia de retiro, cultivo da espiritualidade das nossas pastorais. E hoje nós damos continuidade falando um pouco sobre o canto litúrgico. Então quero saudar a todos que nos acompanham nesta noite, agradecendo a Pascom Diocesana, que nos ajuda na transmissão e na divulgação do nosso evento. Também quero acolher com muito carinho a Riso, nossa coordenadora diocesana de liturgia. Boa noite, Riso. Boa noite, Padre. Boa noite a todos que estão participando. Também, de um modo especial, quero saudar a toda a equipe, os representantes regionais, né, que também nos ajudam, nos ajudaram na organização da Semana de Liturgia. Como eu sou da paróquia Bom Jesus de Piraporinha, eu quero mandar um abraço assim, para os meus irmãos de comunidade, viu? E hoje eu acolho com carinho também a Ligiane, que é intérprete, ela é de Araraquara, da Comunidade Católica Shalom de Araraquara. Seja muito bem-vinda, e teremos também o Felipe, que já veio 2 vezes essa semana, graças a Deus, temos eles para colaborar com a gente. E para fazer a oração inicial, então, a região São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Angélica, Gilberto e Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Padre Guilherme. Boa noite, Risa. Boa noite. Boa noite a todos também que acompanham pelas mídias sociais da Diocese. Sejam todos acolhidos por Deus nessa noite. Eu sou o Gilberto, da paróquia São Francisco de Assis, região São Caetano. Vamos dar início, portanto, à oração, 4º dia da Semana Liturgia. Vamos juntos expressar a nossa fé na Santíssima Trindade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa união, vamos pedir a Deus que venha em nosso auxílio, enviando sobre todos nós, sobre a nossa diocese, o Espírito Santo. Cantemos, portanto, com muita alegria. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus,
vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, nessa união com o Espírito Santo, abrir, portanto, o nosso coração para aclamar o Santo Evangelho, numa ação com toda a igreja, com todos cristãos. Cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite a todos. Boa noite. Um grande abraço a todas as pessoas que estão participando nesta noite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, Jesus, ele nos faz um convite especial nesta noite, para recebermos a sua doutrina. Que possamos todos nós, unidos ao Espírito Santo, celebrar as missas com entusiasmo e devoção, com cantos que nos aproximam do mistério celebrado. Que Deus possa abençoar e ungir o Jorge. Abramos os nossos ouvidos para escutar e guardar suas orientações. Guardar em nossos corações, portanto. E agora, nesse momento,
eu peço para que rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, pela ajuda, pelo momento que nos introduziu, né, por meio da oração, neste nosso quarto dia da semana de liturgia. Então, Deus abençoe a vocês e a todos os nossos queridos irmãos das paróquias das regiões São Caetano e também Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Deus abençoe a todos vocês. A Riso mandou um abraço para os nossos queridos amigos da Paróquia Bom Jesus, então eu fiquei com vontade também de puxar sardinha para os meus amados paroquianos da Paróquia São Jorge. Então quero saudá-los de maneira especial. Nossa paróquia aí está no ano jubilar, em outubro nós vamos completar 50 anos de caminhada. Ela é formada por 4 comunidades e muitos dos nossos paroquianos, pelo que eu vejo aí nos comentários, estão participando ativamente da semana de liturgia. Então, é com muito carinho, com muito orgulho, com amor de pai, que saúdo a todos e peço a Deus que continue abençoando a nossa querida paróquia São Jorge, mas também todas as paróquias da nossa diocese. Hoje nós vamos falar sobre o canto litúrgico, mais especificamente sobre como escolher os cantos para as missas semanais. Então, vale recordar que na Diocese de Santo André nós temos já há muitos anos o Inário Diocesano, que é um subsídio para o folheto ABC litúrgico, que muito ajuda nas celebrações. Então, embora muita gente não saiba, há outras dioceses que sempre entram em contato conosco, pedindo exemplares dos nossos inários, devido à sua qualidade, né, a tudo aquilo que há muitos anos é feito, né? Então, é um inário muito bem visto também em outros lugares e precisa ser mais valorizado aqui dentro da nossa diocese. Cada comunidade possui uma realidade diferente. Há comunidades que não seguem o inário do folheto, há comunidades que seguem, e durante a semana, algumas paróquias cantam os mesmos cantos do domingo, o que é perfeitamente válido, mas outras também têm aí a liberdade para escolher os cantos durante a semana. Ou se não, por exemplo, às vezes no domingo foi solenidade de São Pedro e São Paulo, por exemplo. Então, não cabe cantar os cantos da solenidade de São Pedro e São Paulo durante a semana. Então, é preciso escolher outros. Ou o dia da Assunção de Maria. Durante a semana, você não vai cantar os cantos marianos, mas, né, os cantos de acordo com o tempo litúrgico, com o dia. Então, nós precisamos aí de critérios para escolher bem, né, esses cantos dentro da liturgia, pois o canto não é enfeite, o canto faz parte da celebração litúrgica. Para isso, com carinho e alegria e gratidão, acolho o Jorge Santos. O Jorge tem uma experiência aí de mais de 20 anos de atuação no canto litúrgico. Ele foi por muito tempo da paróquia Senhor Bom Jesus, de Piraporinha. Agora ele é da Arquidiocese de São Paulo, está na paróquia São José do Belém. Então, Jorge, já cantamos juntos, né, já com muita saudade, que eu recordo também do nosso tempo lá na paróquia Bom Jesus de Piraporinha. E boa noite a você, Deus te abençoe desde já. Muito obrigado pelo seu sim, por estar aí conosco, partilhando um pouco da sua experiência e do seu vasto conhecimento em matéria de canto litúrgico. Amém, Padre, pela bênção. Boa noite a todos. Boa noite, comadre Riso. Boa noite, compadre. Boa noite aí aos intérpretes. Boa noite a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, de modo especial aqueles com quem convivi tanto tempo aí na paróquia Bom Jesus de Piraporinha, durante 12 anos, né?
aí com vocês, e tenho muita saudade, na verdade, isso, de certa forma, me mata um pouco a saudade, nesse tempo que a gente não pode se ver, né? Logo eu tomo a segunda dose e vou aí dar um abraço em todos, se Deus quiser. Venho mesmo. E estou com saudade mesmo. E fiquei muito feliz pelo convite, viu? Muito obrigado pelo convite. A exemplo do que disse o padre Ademir, que ele precisou se aprofundar novamente nas leituras, foi a mesma coisa, até havia comentado com a minha família, minha esposa, meus filhos, a gente fica preguiçoso quando, às vezes, né, e deixa os livros de lado, e isso acaba, a gente vai empobrecendo, de certa forma, né, a gente vai esquecendo algumas coisas importantes, e por isso a gente precisa estar sempre nesse exercício, né, de aprofundamento, de conhecimento, muito importante. E eu agradeço porque vocês me fizeram aí voltar às pesquisas, às leituras, tá? Como já foi dito aí pelo padre Guilherme, sou o Jorge, sou agora da paróquia São José do Belém, e a minha formação é mais de vivência litúrgica mesmo, de participação em encontros, mas principalmente da leitura assídua de todos os documentos oferecidos pela Igreja, tá? Desde o Papa João Paulo II, né, os livros, os documentos do Papa, da Igreja, dos bispos, que são lançados, né, eu sempre procuro ler, sempre procuro acompanhar a Igreja nesse sentido. E a gente eu queria inclusive mostrar aqui alguns dos livros, foram vários, mas eu me ative a 3 livros, que este Estudo 79 da CNBB, tá? É um livro antigo, porém com muitas coisas atuais, tá? Muito importante para quem está na liturgia, que está na música litúrgica. Também tem este Guia Litúrgico Pastoral, que também quero deixar aqui para quem quiser, como indicação também, da equipe litúrgica da CNBB, que traz, assim, tudo de uma forma resumida para a gente, e principalmente um livro que vocês têm acesso muito fácil aí, que é o Diretório de Santo André, Diretório de Liturgia, tá? Esses livros, tá? Principalmente este, de uma forma muito resumida, eles trazem aí coisas da instrução geral do Missal Romano, trazem também coisas sobre aí, o Concílio Vaticano II, tudo que a gente precisa saber sobre canto litúrgico, sobre música, sobre como, né, se aprofundar nessa questão litúrgica para a gente ficar sempre a par de tudo, né? Então, neste encontro, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Sobre a escolha, como já disse o padre Guilherme, do repertório de canto litúrgico para as missas da semana. Nos domingos, né, nas solenidades também, vem os folhetos com os cantos apropriados, né, a gente pode seguir o que está no folheto, mas na semana, de repente, a gente tem alguma dificuldade para a escolha do canto. E eu já queria deixar, antes de mais nada, como critério, né, para escolha de canto, nunca usar como critério, nunca, jamais, o gosto pessoal, tá? Para a escolha de canto. A gente percebe que isso acontece, e não, sendo a liturgia, o encontro, né, do povo de Deus, né, a família de Deus ali, congregada pelo Espírito Santo, né, para louvar o Pai no Filho Jesus, né, não podemos pensar isoladamente, né, de uma forma aí como se aquilo pudéssemos nos apropriar disso e colocar na liturgia aquilo que a gente gosta. Não, estamos a serviço da liturgia, então temos que escolher de acordo com o que pede a liturgia. Mas antes, eu queria começar com uma motivação, né, um pensamento, um conselho de Santo Agostinho, tá? Ele diz: cantai com a voz, cantai com o coração, cantai com os lábios, cantai com a vida,
Cantai ao Senhor um canto novo. Queres saber o que cantar a respeito daquele a quem amas? Sem dúvida, é acerca daquele a quem amas que desejas cantar. Queres saber, então, que louvores cantar? Já ouviste. Cantai ao Senhor um canto novo. Que louvores? Seu louvor na Assembleia dos Fiéis. O louvor de quem canta é o próprio cantor. Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor se viverdes santamente. Em outras palavras, a beleza estética, né, o uníssono das vozes, o instrumental, né, deve ser consequência da nossa vida de fé, da nossa vivência na fé, na verdade. Como diz aqui, o louvor de quem canta é o próprio cantor. Então, precisamos ser esse louvor em pessoa, não é? Precisamos ter como essência na vida, não é, serviço à liturgia, a espiritualidade, a vivência na fé, o testemunho. Preciso, para isso, buscar aprofundamento, né, como vimos hoje, vimos, né, nessa semana de formação, né, tantos falaram sobre isso, né, aprofundamento, né, buscar crescer espiritualmente. Às vezes vivemos um pouco além do menor esforço, né, tá bom, isso basta, né, dessa forma tá bom, e a gente não se dispõe, não se propõe a aprender, a se aprofundar naquilo que fazemos. Então, eu queria lembrar, inclusive, também, nesse sentido, que eu falo nosso bispo, né, o bispo mais de vocês, agora o bispo daqui da paróquia onde eu estou é Dom Odilo, mas o bispo Dom Pedro, ele diz, a liturgia é para ser vivida no dia a dia, né? Então não é algo que você vai lá um dia na semana e acabou, né? Volta para casa e tudo aquilo é esquecido. A liturgia, segundo o bispo Dom Pedro, é para ser vivida no dia a dia. Padre Ademir também falou um pouco sobre isso, quando diz que, às vezes, a gente participa da celebração sem entender, né? Ficamos apenas no exterior, e assim vivemos nesse exterior, porque a gente não busca enriquecimento, não busca a fonte, né, onde a gente possa buscar entendimento, né, para entender aquilo que estamos fazendo, tá? Ele diz também que a liturgia não se faz, não se celebra de qualquer jeito, né? Não é algo de uma pessoa apenas, mas é coletivo, é público, é um serviço prestado. Também o Wagner e a Simone falaram sobre espiritualidade que vai nos tornar cada vez mais sensíveis, né, nos livra do ativismo, enfim, né, tudo isso está dentro dessa espiritualidade que a gente precisa para celebrar, para cantar, para ler, para servir de um modo geral na liturgia. Eu costumava dizer, quando eu estava aí, principalmente para as crianças, que hoje não são mais crianças, algumas delas devem estar aí e vão confirmar isso, eu dizia, às vezes a gente passa a semana inteira, não é, ouvindo músicas que não tem nada a ver, funks, né, com letras, com ritmos, né, aqueles batidões lá que até assustam, né, ou os sertanejos aí que falam mais de infidelidade, de alcoolismo, enfim. Aí passamos a semana inteira dessa forma para no final de semana ir cantar na missa sem nenhum preparo. Cantar na missa, não, cantar a missa, né? Há uma diferença entre cantar na missa e cantar a missa, né? Cantar na missa, você vai numa postura de apresentação, de show.
cantar a missa é estar lá presente, né? Assim como diz, né, sendo você mesmo o louvor em pessoa, sendo você mesmo esse louvor a Deus, né? Estar ali presente dignamente. Bom, dito isso, a gente, para escolher os cantos de uma forma mais assertiva, precisamos conhecer cada momento da celebração, sentido de cada momento em que cantamos na celebração, né? E o que cada canto pode estar unido aí a esse momento para poder levar a Assembleia a um entendimento, né, do mistério celebrado, tá? Então, a escolha de canto, nós vamos falar, então, sobre a escolha de canto segundo cada momento, e depois nós vamos falar sobre o ano litúrgico, que é preciso também conhecer as características de cada tempo do ano litúrgico, para poder escolher o canto de acordo, né? A gente não pode cantar Advento no Natal, vice-versa, né? Canto que é próprio da Páscoa, cantar no tempo comum, ou vice-versa, enfim, né? Vamos ver nesse tempo que temos um pouco sobre cada um desses critérios que precisamos ter. Então, primeiro, a procissão de entrada. É o primeiro momento em que cantamos na missa, né, para acolher a procissão de entrada. Esse rito para acolher a procissão de entrada, não, para acolher a todos, né? Com esse canto se inicia aquela procissão de entrada, porém, a gente vai ver que esse canto tem muito mais do que simplesmente somente acolher a procissão. Este rito manifesta a igreja, povo de Deus, a caminho da terra prometida, preparada pelo Pai, tá? Então, neste momento, o canto de abertura, o canto de entrada, tem a finalidade de iniciar a celebração, de promover a união, de introduzir os fiéis no mistério celebrado através do tempo litúrgico, salvaguardando as características de cada tempo. Este canto manifesta alegria, tá? Porque no Advento e na Quaresma nós temos um canto com outro sentido, né? Que não traz na melodia a alegria dos outros tempos. Após, então, o seu início, né? Após o início do canto, começa a procissão de entrada. Se este canto estiver devidamente integrado ao momento ritual, ou seja, ao rito ali inicial, em consonância também com o tempo litúrgico e com o tipo de celebração, com as características da Assembleia, ele cumprirá a função de reunir os irmãos e irmãs neste mesmo sentir. A Assembleia, assim reunida, é sinal sacramental da Igreja, corpo místico de Cristo, e estará preparada para escutar a palavra e para participar na mesa eucarística. Então, este canto vai reunir, vai integrar através da acolhida que é feita, né, vai congregar a Assembleia. Então, tem que ter essa característica, esse canto, porque esse é o momento que se inicia a celebração. Eu vou fazer uma analogia aqui com quem assiste futebol, vê que o jogador, né, não pensando no lado supersticioso, às vezes, mas ele, ao entrar no campo, ele põe a mão no gramado, faz o sinal da cruz e entra no campo com o pé direito, né? Vocês veem ele fazendo isso. Por quê? Porque ele entra ali de corpo e alma, para ganhar o jogo, para dar conta do recado. E às vezes a gente não tem essa predisposição, né? Toda essa energia, toda essa vontade de estar ali se doando, né? De corpo e alma mesmo, né? Então, alguns cantos, por exemplo, nos trazem muito, por exemplo, vou citar um canto como exemplo aqui. No tempo do Advento, nós temos lá: Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Aí, toda a Assembleia responde, né, com aquele clamor forte, né? Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. É um canto
que traz muito da Assembleia reunida, né? Traz, assim, uma dimensão toda orante, né? Toda dialogal com Deus, toda de oração, de diálogo com Deus, de reunião do povo. O povo já se coloca diante de Deus, né? Como seu povo. Senhor, vem salvar teu povo. Então, um exemplo de canto bonito que a gente canta no início da celebração, na entrada, no tempo do advento, tá? Aí, após o canto de entrada, vem o ato penitencial, né? Esses cantos, todos que eu vou citar aqui, eles são lá prescritos na instrução geral do missal romano. A gente vai ver que um ou outro que a gente canta na missa, por exemplo, das oferendas e o canto final, eles não estão lá prescritos, porém a gente canta, né? Não há nenhum pecado nisso, porque a gente acabou, né, introduzindo esses cantos. O ato penitencial é gesto de apresentar-se diante da grandeza de Deus, reconhecendo sua misericórdia e nossa indignidade. Tem como função preparar a Assembleia para ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente os santos mistérios. O missal romano traz algumas fórmulas para realizar esse rito, que podem ser cantados ou rezados. E se esse rito, ele tiver o Senhor tem de piedade de nós, ou o Kyrie na fórmula, né? Ele não precisa ser, ele já está completo. Mas, por exemplo, se ele não vier com esse Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, novamente, Senhor tem de piedade de nós, após a invocação do celebrante, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, então precisa ser aí colocado o Senhor tem de piedade de nós, que algumas fórmulas, elas não vêm com dessa forma, completo, né? Cantando, não é? Ou rezando, precisa ter o Kyrie, Senhor tem de piedade de nós. O hino de louvor, ou glória a Deus nas alturas, né? Um hino através do qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Não constitui uma aclamação trinitária, tá? O hino de louvor. É rito ordinário da missa, tá? Então, dessa forma, seja rezado, seja cantado, não pode ter sua letra substituída por outra, tá? Tem que ser aquela exatamente como da CNBB. A gente, eu não sei se ainda cantam, mas existia um hino de louvor, quer dizer, entre aspas, hino de louvor, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, demos sempre glória. Ou seja, um canto totalmente diferente do que aquilo que é o ordinário da missa, tá? Então, não substitua por outro canto que tem a letra diferente daquela que nós já conhecemos, que é o texto na íntegra da CNBB. E depois do hino de louvor, nós cantamos o ato penitencial, ou melhor, desculpa, o salmo responsorial. O próximo é o salmo responsorial. Os textos do salmo se acham diretamente ligados à respectiva leitura. Assim, a escolha do salmo depende das leituras. Carrega consigo o modo responsorial de ser, isto é, com a resposta do povo. Tá? Por isso, salmo responsorial. O povo precisa participar, responder no refrão. O salmista, então, canta os versos e a Assembleia responde por um refrão, e é uma síntese da palavra de Deus e da oração da igreja. Ele deve favorecer a meditação, por isso a escolha da melodia é de suma importância. A escolha da melodia é de suma importância. As melodias dos salmos responsoriais devem ser sóbrias e orantes, a fim de conduzir toda a Assembleia a um mergulho no mistério celebrado. Mais do que simplesmente cantar,
o salmista deve proclamar o salmo no ambão e do lecionário, pois é ali o lugar onde Deus dirige sua palavra ao povo reunido. A gente vê, às vezes, não sendo cantado do lecionário, levando folheto para cantar o salmo. Talvez falte aí aquele cuidado de um pouco antes, olhar lá no lecionário, como está o texto, não é? Para ter segurança e cantar pelo lecionário. É pelo lecionário que se canta, e não pelo folheto, por um folheto de canto, tá? Ou o folheto da missa. A questão da melodia também do salmo, às vezes nos causa um pouco de preocupação, porque há melodias que não trazem, assim, esse cuidado com a assembleia, com a proclamação, e se usa muitos melismas, né, aquelas coisas que fazem com as notas, e parece mais uma demonstração de potencialidade da voz do que propriamente uma proclamação do salmo. Então, por isso aqui diz, precisa ser sóbrio e orante, para não errar, tá? Para não errar, a irmã Miriam tem uma coletânea de salmos, plano A, B e C, que você pode pegar dali e cantar, aí você não vai, foi feito de uma forma pensada, né, em tons, em melodias, para a Assembleia poder participar, tá? A gente procura, se vai procurar na internet, você corre o risco de pegar melodias ali, que a Assembleia vai passar um mês aí e não vai conseguir aprender a responder junto com o salmista. Cuidado, tá? Simplicidade. O gosto particular, assim como qualquer música, não é critério para a escolha da melodia do salmo, tá? O que está aí, em primeiro lugar, né, é a Assembleia respondendo, cantando junto, rezando junto a palavra de Deus. Deus, aí, nesse momento, é Deus se dirigindo ao povo através do salmista. Então, deixar de lado aí os exageros nas melodias do salmo. Pois temos a aclamação ao evangelho. Este é um hino que aclama a presença de Cristo no evangelho. Por isso, todos louvam o Senhor com cantos apropriados. O rito traz o aleluia, palavra hebraica que significa louvai a Deus. Através dela, desta aclamação, a comunidade acolhe o Senhor que fala no evangelho. Entoa-se o aleluia, proclama-se o versículo indicado pela liturgia do dia. Então, pode ver aí uma melodia do aleluia que você pode incluir nessa melodia aquele versículo que a liturgia do dia traz, tá? Que está lá no lecionário também. O aleluia, a gente já sabe, né, que ele não é cantado no tempo da quaresma apenas. No apresentação dos dons, tá? Não é ofertório, como a gente costuma dizer nesse momento, mas sim a apresentação dos dons, momento das oferendas do pão e do vinho, trazidas em procissão pelos fiéis e recebidas pelo presidente da celebração. Também nesse momento, vêm os itens próprios que são utilizados neste momento, né? A âmbula, a patena, as galhetas, enfim. Em alguns lugares, apresentam-se outros elementos representativos junto com a âmbula e as galhetas. Além da apresentação das oferendas, também ocorre a partilha dos bens para os pobres e a manutenção da igreja. Então, o canto, para esse momento, tem como principal objetivo criar um ambiente de alegria, de partilha, de louvor. Em outras palavras, o canto deve sensibilizar os fiéis para a generosidade e a gratuidade, uma vez que a Assembleia ali reunida, em nome de Cristo, no Espírito, apresenta ao Pai todos os seus dons, simbolizados no pão e no vinho, que vão se tornar corpo e sangue de Cristo. Lembrando que, se for celebração da palavra, né, não há aí apresentação, né, do pão e do vinho, então, o canto tem que ser um canto de louvor, né, que não traga aí, que não mencione aí o pão e vinho,
e aí pode confundir um pouco também a Assembleia, né? Depois vem o santo. O santo é uma oração, e é a ocasião pela qual toda a igreja se reúne para cantar a uma só voz ao Deus 3 vezes santo. Tá? Quando o padre diz, né, para nós unirmos a nossa voz à voz dos anjos e dos santos para cantar. Neste momento é um momento que nós, igreja militante, nos unimos à igreja triunfante para cantar a uma só voz. Ele é formado, então, pela adoração, santo, 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 Senhor Deus do universo, a proclamação cósmica, o céu e a terra proclamam a vossa glória, e a aclamação, hosana nas alturas, tá? Então, essa primeira parte, santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3, tá? E, então, é inspirado na Bíblia. Também, a exemplo do hino de louvor, ele não pode ser substituído por outro texto. A gente vê também que existem outros textos aí sendo cantados, que fogem, né, desse texto aqui, né, que é próprio para ser usado na liturgia. Essa aclamação hosana nas alturas, ela significa Senhor, ajuda, dá a vitória, dá salvação. E tem também, no santo, vem acompanhado também da proclamação, bendito que vem em nome do Senhor, que também nos lembra o povo aclamando a chegada do Messias, Jesus. É um momento muito importante que a gente tem que se sentir um pouco, né, de céu, ali naquele momento, né, junto com o céu, cantando a Deus, louvando a Deus, né? E a liturgia é isso, né, viver um pouquinho do céu aqui na terra. Depois o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é a ação de partir o pão, né? Esse momento é acompanhado pela oração, né, recitada, ou também pelo canto, né? Esse momento invoca o Cristo como Cordeiro e servo que se entrega por nós, a fim de tirar o pecado do mundo. Assim como o hino de louvor, assim como o santo, deve-se também seguir a fórmula prescrita no missal romano, não podendo ser substituído por outro texto. Também nós já conhecemos outros cordeiros aí que foram feitos e que incluíram até Maria, né? Então, não cantem, não mudem, tá? Sigam aquilo que está no missal romano, aquilo que está prescrito no missal romano. E depois do cordeiro vem o momento da comunhão, é chegado o momento da comunhão, o grande momento da partilha do corpo e sangue do Senhor. A instrução geral do missal romano nos adverte que o canto de comunhão exprime, pela unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes, demonstra a alegria dos corações e realça a índole comunitária da procissão para receber a Eucaristia. Evite-se entoar cantos cujos textos apresentam excessivas doses de subjetivismo. Um canto de comunhão que se preze deve expressar a eclesialidade da Assembleia celebrante, pois esta também constitui verdadeiro sinal sacramental do corpo místico de Cristo, a Igreja. Igualmente, deve-se evitar o uso daqueles hinos eucarísticos que tradicionalmente são usados na adoração do Santíssimo Sacramento. Estes hinos são impróprios pelo fato de ressaltarem apenas a fé na presença real de Jesus na Eucaristia e carecem de outras dimensões do mistério que celebramos. Na medida do possível, o canto de comunhão esteja em consonância com o Espírito, com o Evangelho proclamado em cada celebração. Duas coisas aqui. Não usar cantos que são geralmente usados na adoração ao Santíssimo, tá? A missa não é adoração ao Santíssimo, tá? É diferente. Tem cantos que trazem aí um conteúdo que parece mais
canto para adoração ao Santíssimo. Não evite esses cantos. Evite também cantos que não tragam esse sentido, né, de ir ao encontro do Senhor, de assembleia reunida, de assembleia celebrante, não é, corpo místico de Cristo. Geralmente, nos folhetos, o canto de comunhão, ele traz como refrão lembra o Evangelho, e dessa forma, acaba fazendo uma ligação entre o pão da palavra e o pão da Eucaristia. É importante isso, que, se possível, o Evangelho proclamado no dia seja também aí lembrado no canto de comunhão, tá? Mas tomemos bastante cuidado. Há que se ver direitinho o contexto do Evangelho, porque a gente pode... Outro dia vi o Evangelho era sobre Jesus no barco com os discípulos, né, e a tempestade veio, Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram com medo e começaram a achar que Jesus tinha deixado eles de lado ali, enfim. A pessoa que estava cantando pegou e cantou, viu no Evangelho a palavra barco, e cantou: tu te aberaste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos. Senhor, enfim, vocês conhecem bem esse canto. Eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Ou seja, são contextos diferentes, né? Tudo bem? O Evangelho lá citava o barco, mas ali numa situação que exigia fé, não era o momento do envio, da escolha dos discípulos. Então, precisa-se ter sensibilidade aí no momento, bom senso, para escolher bem de acordo com o Evangelho, o canto. Aí vem os ritos finais, tá? O rito final, de encerramento da missa, consta fundamentalmente de 3 elementos, tá? A saudação do sacerdote, a bênção e a própria despedida, a fim de que todos voltem às suas atividades louvando e bendizendo o Senhor com suas boas obras. O canto, nesse momento, como é chamado canto de dispersão ou canto final, não é algo previsto na instrução geral do missal romano, mas tem função de acompanhar o momento da saída da equipe da celebração ou do povo. Pode, nesse momento, cantar um canto de Nossa Senhora, do Santo Padroeiro, ou até um instrumental, tá? Então, é um momento em que a Assembleia está indo, às vezes vejo neste momento, exagero na altura do canto, como dispersão, né? Às vezes haja aí um exagero na altura e as pessoas saem. É preferível que saiam um pouco mais silenciosos, né? Talvez saudando ainda, conversando, dando aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem está saindo também da igreja. E às vezes o canto impede aí esse final por trazer aí muito um aparato de som exagerado, tá? Muito bem. Falando aí de cada momento falamos aí, então, de cada momento da missa em que cantamos e o sentido de cada momento. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o tempo do ano litúrgico, tá? Suas características. Então, precisamos, para escolher bem o canto, entender sobre cada momento da celebração, o sentido de cada momento da celebração e o ano litúrgico em que estamos vivendo, tá? Precisamos saber essas duas coisas, sem esquecer que estamos reunidos em assembleia e tudo o que fizermos é a serviço, né, povo de Deus, para que isso gere frutos bons, né, para a assembleia. Então, nunca o gosto pessoal, como eu já disse. O ano litúrgico é o calendário religioso pelo qual o povo cristão revive anualmente todo o mistério da salvação, centrado na pessoa de Jesus, o Messias. Contém as datas dos acontecimentos da salvação.
Então, cumprem-se no ano litúrgico os anos A, B e C, né? O ano A, nós sabemos, Evangelista Mateus, o ano B, Marcos, e o ano C, Lucas. E para cada tempo existe uma espiritualidade com orientações próprias e celebrações, ou melhor, orientações próprias, né, para a celebração eucarística. E nós iniciamos o ano litúrgico com o advento, com o tempo do advento, né? A gente sabe ali, depois da celebração de Cristo Rei, a gente inicia um novo ano litúrgico, né, com o tempo do advento. O tempo do advento possui dupla característica. Ele é a preparação para as solenidades do Natal, o nascimento de Jesus, a encarnação, e é também a expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. É, então, tempo de piedosa, esperançosa e vigilante oração. As características fundamentais desse tempo são: ele tem uma duração de 4 semanas, a espiritualidade é esperança, e o ensinamento, o anúncio da vinda do Messias. Tá? Então, tem essas características. Como cantar o advento? Vejam que eu falei cantar o advento, não cantar no advento. É diferente, tá? Cantar o advento e não no advento. No início do ano litúrgico, ao longo de 4 semanas, a igreja entoa um canto vigilante, de amorosa e alegre espera da vinda do Senhor, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Este canto, antes entoado pelos profetas, por João Batista, por Nossa Senhora, por Maria, continua ressoando no seio da igreja que clama: vem, Senhor, nos salvar. Vem, Senhor, sem demora, nos dar a paz. Então, neste tempo, a nossa inspiração precisa ser os profetas, João Batista, o último dos profetas, e Maria. Tá? Não busquemos aí inspiração, né, e de repente numa música que está fazendo sucesso no momento, algo tipo, algum autor aí, mas sim lá na Bíblia. Um dos critérios é que a gente sempre se aprofunde nos textos bíblicos, na Bíblia Sagrada, para a escolha de cantos. E este canto, este vem, Senhor, nos salvar, é uma das últimas palavras que a gente lê lá no livro do Apocalipse, né? Maranatá, né? Vem, Senhor. Né? Então, também temos um canto que expressa bem esse tempo do advento. Senhor, vem salvar teu povo das trevas, da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo, vem caminhar. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor. Da rocha brota água viva, da treva nasce esplendor. Então, é um canto que expressa bem esse tempo do advento. Então, busquemos inspiração aí nesses cantos bons, nesses cantos que realmente congregam, que realmente nos integram e fazem a Assembleia entender o tempo em que estamos vivendo. Natal. O tempo do Natal, em seguida da celebração anual do Mistério Pascal, com o Tríduo Pascal, ocupa o lugar a celebração da encarnação do Cristo, o nascimento do Senhor Jesus. Então, depois da celebração pascal com o Tríduo Pascal, né, a celebração de grande importância é o Natal, tá? É tempo de alegria, tá? Então, as características fundamentais desse tempo, ele se inicia no dia 25 de dezembro, com a missa da véspera, né, no dia 24, e termina com a festa do batismo do Senhor. Tá? Então, temos esse tempo aí, que todo ele é ainda Natal. A espiritualidade, fé, alegria, acolhimento e o ensinamento. O Filho de Deus se fez homem. Como cantar o Natal do Senhor? Neste tempo, cantamos com a euforia dos profetas e evangelistas de todos os tempos o mistério da encarnação, o Natal, e da manifestação, Epifania,
do Verbo de Deus, do Príncipe da Paz, do Emanuel, Deus conosco. Os pobres, ao nos ouvirem, acorrerão pressurosos ao presépio. A boa notícia é sobretudo para eles, embora seja de alegria para todos os povos. A luz resplandeceu em plena escuridão. Jamais irão as trevas vencer o seu clarão. Dos cantos aí bonitos do Natal que a gente canta. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Deus da gente. Também aí na Epifania, na manifestação, a gente canta que ainda é tempo de Natal. Importante saber que cada tempo tempo litúrgico tem aquele tempo que precisa ser respeitado, né? Porque o domingo do Natal acabou, que o tempo do Natal acabou. Não, precisamos saber direitinho até onde vai o Natal para escolher cantos que sejam ali do tempo em que a gente está vivendo. Seja do Natal, seja do Advento, Páscoa, tempo comum, enfim. Aí, depois do Natal, nós falamos sobre a Quaresma. A Quaresma é tempo em que a igreja se une todos os anos, durante 40 dias, ao mistério de Jesus no deserto. Se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa pela manhã, tá? Embora a Semana Santa comece ali no domingo de Ramos, mas a Quaresma se estende até quinta-feira santa pela manhã. A espiritualidade, penitência e conversão. O ensinamento, a misericórdia de Deus. Tá? Então, como cantar esse tempo da Quaresma? Cantar a Quaresma é, antes de tudo, cantar a dor que se sente pelo pecado do mundo, que em todos os tempos e de tantas maneiras crucifica os filhos de Deus e prolonga assim a paixão de Cristo. É um canto de penitência e conversão, um canto sem glória e sem aleluia, um canto sem flores e sem as vestes da alegria, um canto das profundezas do abismo em que nos colocaram nossos pecados. Um grito penitente de quem implora e suplica: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Então, tem esse sentido profundo de penitência, de conversão, de reconhecimento dos nossos pecados. Então, o canto tem que colaborar, né, tem que trazer esse entendimento, né, para a Assembleia reunida. Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é o tempo comemorado durante 50 dias, tá? Formado pelos dias que vão desde o domingo da ressurreição até a solenidade de Pentecostes, onde ser celebrados com alegria e exultação, como se tratasse de um só e único dia festivo, mais ainda, como um grande domingo. Então, a gente celebra toda a Páscoa, que são 50 dias, como se fosse um único dia de alegria, de exultação, como se fosse um grande domingo. Então, às vezes a gente esquece isso e acabou a semana da Páscoa, né? E já se começa a introduzir outros cantos, né, do tempo comum, ou se verifica lá um canto, talvez dos livros aí, por exemplo, Cantai ao Senhor, enfim, e geralmente alguma coisa que a gente gosta, sem se preocupar com o tempo. Então é muito importante ter isso em mente. Estamos cantando a Páscoa do Senhor ainda, o tempo é prolongado, né? Estamos ainda vivendo como se fosse um único dia, essa alegria do ressuscitado. Os cantos expressam isso, precisam expressar isso. Não vamos cantar lá como canto de entrada na Páscoa, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar, e tem as mãos limpas, coração puro, tem um sentido mais penitencial, né? As características fundamentais desse tempo são o início no primeiro domingo da Páscoa, né? E termina com a solenidade de Pentecostes. A espiritualidade do tempo pascal, a alegria em Cristo ressuscitado. A gente costuma ouvir nos finais da celebração, né?
Vamos em paz, que o Senhor e o ressuscitado nos acompanhe, Cristo ressuscitado nos acompanhe, aleluia, aleluia, não é? Graças a Deus, aleluia, aleluia, enfim. Então, esse tempo é um tempo para ser vivido sempre com muita alegria, e expresso em todos os momentos em que celebramos. Não apenas no domingo, na celebração também. Por isso, a escolha dos cantos na semana precisa levar em conta o tempo em que se está vivendo, tá? Para a gente não escolher um canto de outro tempo litúrgico. Cantar a Páscoa do Senhor. Como cantar a Páscoa do Senhor? O canto da igreja no tempo pascal é de exultação e de alegria. Ressuscitados com Cristo, cantamos sua glória, sua vitória sobre a morte. O aleluia volta a ressoar em nossos lábios, invadindo nosso ser com ardor sempre crescente, pois as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aí eu queria só citar aqui um exemplo de cantos para esse tempo, porque às vezes você tem lá a opção nos inários, que né, a diocese tem inário, a CNBB tem inário. Então, aquilo que nós falamos no início, de se aprofundar, de buscar, né, para quem canta, busque os inários. Se você procurar na internet também, você tem todos os CDs de liturgia, né, para todos os anos litúrgicos. É que você tem esse cuidado, né, porque aí a gente vai ter um repertório amplo, um repertório bom para cantar durante a semana, para escolher. A gente falou de escolha de cantos que sejam aí inspirados, né? Tenham suas fontes inspiradas na Bíblia. Muito facilmente a gente substitui, por exemplo, o canto como na Páscoa, o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, ele vive, venceu, aleluia, aleluia. Esse canto, né, que traz o Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. Um canto com todo sentido ali litúrgico, orante, né, dialogal, alegria também. Então, ele é substituído por eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço nova todas as coisas, essa repetição, né, essas coisas que se tornam aí muito simplista, que não condizem com a solenidade que a gente está vivendo. Aí, para ajudar, vem ali o refrão, deixa eu lembrar da letra aqui, desculpa, deixa eu ver se eu lembro aqui, eis que faço novas todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. Aí o refrão não me vem à mente agora, mas eu sei que vai repetindo, 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 repetindo. Isso não fica bom para a liturgia, tá? Esses cantos com muitas repetições, não é? Frases soltas, não é? Que não trazem aí uma melodia que esteja integrada, né? Que esteja no mesmo sentido da letra, da solenidade em que a gente está vivendo. É preciso tomar esse cuidado. Então, finalmente, o tempo comum. Aí nós vimos, depois do tempo do Advento, tempo do Natal, da Quaresma e da Páscoa, o tempo comum. O tempo comum é o tempo mais extenso do ano litúrgico, ocupando 34 ou 33 semanas, ou seja, mais da metade do ciclo anual. Distribuídos, o tempo comum é distribuído em duas partes. A primeira, entre o fim do ciclo do Natal, ou seja, depois do batismo do Senhor, né, e o início da Quaresma. Tá? E a segunda é todo o período pós-tempo pascal, depois de Pentecostes, até o Advento. Tá? Então, temos esse tempo bem extenso do tempo comum. E nesse período, nós meditamos sobre o mistério de Jesus e o anúncio do reino de Deus, com suas consequências. As características fundamentais desse tempo são: elas têm início após a festa do batismo do Senhor, como já disse, né? A espiritualidade é a escuta da palavra,
e o ensinamento é anúncio do reino de Deus. Tá? Então, a gente se aprofunda aí no mistério da vida de Jesus, na vida pública de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, né, na sua vida. Então, nós temos aí, nesse tempo litúrgico, tempo bem amplo, né, bem amplo para celebrar. 33, 34 semanas aí. O tempo comum nos possibilita, então, em relação ao canto, desfrutar de outros aspectos da vida e da missão de Jesus e seus discípulos, que não são contemplados, por exemplo, nos tempos do Natal e da Páscoa. Os cantos, então, são voltados ao tempo, com suas realidades cotidianas, não esquecendo, no entanto, da centralidade do Evangelho, sobretudo nos versículos das aclamações e nos refrões dos cantos de comunhão, tá? Então, esse tempo comum, você tem essa diversidade maior aí de cantos, né, de possibilidades para cantar, porém, nunca esquecendo a centralidade que é o Evangelho, né, nos versículos das aclamações, tá? Você canta o Aleluia e depois, né, você coloca aquele versículo. E também nos refrões do canto de comunhão. Isso traz aí essa unidade, né, como já disse, entre a palavra e o pão. A palavra também é pão, é alimento, então a gente precisa estar sempre ligando uma coisa à outra. Eu queria, antes aqui de terminar, já estou encerrando, aliás, já falei de todos os tempos, né, e das características de cada tempo, falei também aí de cada momento da celebração em que a gente deve cantar, expressando aquele sentido verdadeiro ali de cada momento. Eu queria citar, então, para a gente concluir, uma palavra de Joseph Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI, e ele cita um pensamento do Gandhi. Tá? Gandhi evidencia 3 espaços na vida do cosmo e mostra como cada um deles também comunica o seu próprio modo de ser. No mar, vivem os peixes e se calam. Os animais na terra gritam. E as aves, cujo espaço vital é o céu, cantam. Então, próprio do mar é o calar, da terra o gritar, e do céu o cantar. O homem, porém, participa dos 3, leva em si a profundidade do mar, o peso da terra e a altura do céu. E são suas, por isso, as 3 propriedades: calar, gritar e cantar. Hoje vemos que ao homem, privado de transcendência, resta apenas o gritar, pois quer ser somente terra e procura fazer que a sua terra se torne também o céu e a profundidade do mar. Por que eu estou falando isso? A gente vive num mundo, na vida, aí no dia a dia, um barulho, uma correria, músicas, como falei no início, que não condizem com a sua espiritualidade, com a espiritualidade que você deve ter e deve viver, né? E, de repente, você corre o risco de levar isso para a celebração, tá? Todos esses ruídos que você vive no dia a dia. Temos que nos tornar cada vez mais seres contemplativos, né? Que vai além, né? Que se prepara melhor, né? Que não se torna, como diz aqui, privado de transcendência. O que é a transcendência? Transcendência é aquilo que transcende a nossa própria consciência, algo aparentemente além do limite humano, né? Nós precisamos ir além de nós, né? Nos tornarmos, assim, seres, de fato, mais espiritualizados, mais contemplativos, tá? Então, precisamos fazer um percurso, um caminho para mais além, né, do próprio nossa vivência comum ali, né, do nosso humano. Então, precisamos buscar as coisas, em outras palavras, as coisas do alto. Nos espiritualizar, como foi tão
bem dito durante toda essa semana, né, litúrgica diocesana, tá? Foi dita pelo bispo, como disse, pelo padre Demir, pelo Wagner, pela Simone, né? Então, busquemos sair aí do cotidiano, né, das coisas que acontecem, para nós nos tornarmos pessoas mais bem preparadas, né, vivendo a fé de uma forma mais concreta, mais verdadeira, mais consciente, né, buscar aí na Bíblia, em primeiro lugar, e depois nos livros que a igreja nos oferece, né, é a forma que nós temos de estarmos em comunhão com a igreja, é sabendo aquilo que a igreja está nos propondo. Então, não podemos cair naquela situação de comodismo, né, de comodismo. Está tudo bem do jeito que está, vamos fazer desse jeito, está tudo bem. Não, vamos nos aprofundar mais, avançar para águas mais profundas, arregaçar as mangas e cantar na liturgia, cantar a liturgia, cantar a missa da forma como precisa ser cantada. Bom, eu encerro por aqui, espero que vocês tenham aí aproveitado um pouco e acolhido um pouco aí de algo que seja proveitoso para vocês, para a caminhada de vocês. Esse material também posso disponibilizar depois para quem precisar. A gente agradece, porque o pessoal está pedindo mesmo o material. Então, a gente vai dar um jeito, não é, padre, de depois que terminarmos a semana de liturgia, aí a gente divulga nos grupos, né? Quem não está em nenhum grupo da pastoral litúrgica, né, da paróquia, pode procurar o coordenador de liturgia da sua paróquia, que com certeza ele vai conseguir passar. Com certeza. E olha, Jorge, muito obrigado aí pela partilha do seu conhecimento, né, da sua clareza em relação ao canto litúrgico. Eu acho que se todos nós entendêssemos de fato 3 coisas, né, que nós cantamos a liturgia, então por isso o canto faz parte da liturgia. Se nós entendêssemos que pastoral litúrgica e pastoral do canto devem sempre caminhar juntas, né? E se nós entendemos que não sou eu que estou lá para aparecer, mas eu estou para junto da comunidade, da Assembleia Celebrante da qual eu faço parte, estou ali para entoar um louvor ao Senhor, né, prestar um serviço, acho que muitas coisas já nós teríamos avançado muito, né, em matéria de qualidade mesmo do canto litúrgico. E quando a gente fala em canto litúrgico, não fala apenas em canto do folheto, porque às vezes se ouve assim, canto do folheto, e aí o pessoal já torce o nariz. E não pode ser assim, né? Se a gente segue todos os critérios que você nos colocou hoje, que são os critérios da liturgia da igreja, né, a gente não erra, a gente não comete nenhum abuso. Né? Então, que nós possamos crescer mais, graças a Deus já caminhamos bastante, mas ainda precisamos crescer muito mais. Então, agradeço muito a você pela sua disponibilidade e por você partilhar aí conosco seus conhecimentos. O Jorge, a letra do hino do nosso padroeiro foi o Jorge que fez, né? Acho que a letra e a melodia, né, Jorge? Você com seus filhos, não é isso? Isso. O hino. E também o Jorge teve uma missa em que o Dom Nelson veio em nossa paróquia, se não me engano era novena, né? Dia do padroeiro, não me lembro, não me recordo. E o Jorge também fez, né, criou um hino para a gente acolher, um canto muito bonito, acolher Dom Nelson. Inclusive foi cantada na catedral, numa missa também que estavam celebrando, acho que é o aniversário dele, alguma coisa. Então, o Jorge é uma pessoa de muita espiritualidade, como o Wagner e a Simone, e tem sensibilidade, né, para isso com o canto. Ele é muito litúrgico, viu? Ele deu uma renovada, assim, na nossa paróquia, na Bom Jesus, quando ele estava à frente da Pastoral da Música. E todos que trabalharam com ele estão até comentando aqui, Jorge, nos comentários, que você faz muita falta na paróquia.
Muito obrigada, viu? Foi muito bom, Deus te abençoe, sempre. Amém, amém. Eu que agradeço, e aí nas voltas, né, que o mundo dá, quem sabe a gente, uma hora dessa, eu sempre costumo pensar e sentir que a paróquia Bom Jesus de Piraporinha me deu, assim, uma base muitíssimo grande. Eu cresci muito na paróquia Bom Jesus de Piraporinha, né, cresci muito com as pessoas todas, né, e principalmente com as crianças, né, também. Eu acho que criança ensina mais a gente do que a gente ensina a criança. Então, quando eu estava lá com as crianças, eu muito aprendia com elas. Até hoje eu trago ensinamentos da vida, né, do que me falavam, ou até mesmo das expressões, né, das coisas que aconteciam. E sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, né, e a novamente poder conversar com vocês, revê-los. Espero que logo, logo seja pessoalmente, dar um abraço em cada um, se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso aí, que bom. Agradeço também aos comentários, né? Muito bom a gente ter esse retorno, né? As pessoas gostando, né, de hoje e dos outros dias, e também no assunto de hoje, né, pessoal dizendo, olha, não tinha muito entendimento, foi bom entender, porque às vezes também as pessoas pensam assim, mas vou na missa, mas por que é sempre aquele canto? Por que não canto aquele canto que me faz chorar? Ou aquele canto alegre para a gente bater palma e para a gente dançar e tudo mais? Há momentos para isso, mas dentro da celebração da Eucaristia, né, há o canto próprio. E eu não posso escolher o evangelho que eu vou proclamar, eu não posso escolher as orações que eu vou fazer, né, tudo aquilo já vem dentro daquilo que é a espiritualidade, o mistério celebrado ao longo do ano litúrgico. Então, da mesma forma, os cantos. Então, que bom que nós tivemos um pouco mais de conhecimento nesse sentido, para podermos até participar melhor das nossas liturgias. Chegando ao final da noite, sim? Viu, padre? O senhor lembrou aí essa questão do canto que faz chorar. Quando eu estava lá, eles me pediam cantos assim, tipo, Deus está aqui neste momento. Como é que é? Noite das Sueiras, né? É isso? Isso. Aí eu tinha que falar, não, esse canto não. Então, há muitos cantos que há que tomar cuidado, que reduz a nossa relação com Deus a mero sentimento, né? Jogo de sentimento, e chora, e faz isso, faz aquilo. Né? Seguir a Deus, servir a Deus, né, na comunidade, é algo muito mais que isso, não é uma coisa romântica para se fazer, né? Seguir a Cristo não é dessa forma. Então, tem cantos que expressam isso e a gente tem que tomar cuidado, né? Isso mesmo, e o canto litúrgico não brotou de um sonho ou de uma inspiração pessoal, porque eu posso ter tido uma experiência de Deus particular na minha vida e querer transformar isso em música e fazer as pessoas cantarem, mas dentro da liturgia, a minha experiência de fé não pode ser a medida da experiência de fé da comunidade, né? Então, nós estamos a serviço da liturgia, não nos servimos dela, mas estamos a serviço dela. E isso é muito interessante. Então, assim, peguem os cantos, a gente que tem o folheto aí, pega os cantos, não importa se ele é mais novo, se ele é mais antigo, se ele é mais devagar, se ele é mais rápido, mas olha a letra, olhem as letras deles, e de tantos outros cantos litúrgicos que não estão ainda no nosso cenário, você vai ver ali que é tudo biblicamente inspirado. Então, você vai ver lá, na letra, você vai ver alguma coisa do Evangelho, alguma coisa das Sagradas Escrituras, né? Então, é bem diferente, né? Então, há o canto certo para o momento certo, para a celebração certa. Isso é muito interessante e muito importante. E eu quero agradecer mais uma vez a todos que se fizeram presentes nesta noite, de maneira especial, os nossos queridos amigos que estão fazendo a interpretação para Libras. Hoje nós tivemos a Ligiane e o Felipe, e também os nossos representantes regionais. Agora,
a comissão dos representantes regionais da liturgia e do setor música caminham juntos numa mesma comissão, então que isso também depois se aplique nas nossas comunidades, né, o caminhar juntos. Quantas vezes nós não estamos ouvindo ao longo dessa semana a necessidade de caminharmos juntos, uma pastoral dialogar com a outra, e os temas que nós estamos conversando também, sempre um dialoga com o outro, né? Então nós tivemos terça-feira o Padre Ademir falando sobre o missal romano, e hoje o Jorge também falando sobre o canto, o ano litúrgico, os momentos da celebração, tudo está relacionado. Então é importante sempre caminharmos juntos, né? Somos pedras vivas que juntas formam o edifício que é a igreja. Quero lembrar também, não esqueça de mandar suas perguntas para o e-mail liturgia@diocesesa.org.br. Se você não tem nenhuma questão, pode mandar também o seu comentário, aquilo que você está achando, e também, principalmente, sugestões de temas para a semana de liturgia do próximo ano. Então, nós queremos ouvir você, nós queremos saber quais são as suas necessidades, as necessidades da sua paróquia, da sua equipe, assuntos que você gostaria que a gente abordasse nas nossas semanas de liturgia. Vamos ficar muito felizes em receber as suas sugestões, para que logo, terminando essa semana, a gente já comece a pensar na semana do ano que vem, que é mais ou menos assim que a gente trabalha. Termina uma semana de liturgia, a gente já aos pouquinhos começa a pensar na próxima semana. Lembrando também, amanhã nós não teremos o nosso encontro, amanhã é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Catedral Diocesana, festa em toda a nossa diocese. Nós teremos a missa presidida pelo nosso bispo Dom Pedro às 15h30, se eu não me engano, também pelas mídias diocesanas, mas nós temos ainda o nosso próximo encontro, o 5º dia da semana de liturgia, que será na terça-feira, dia 20 de julho, às 19h30, e lá nós vamos falar um pouco sobre como elaborar comentários e preces. Então será um momento também de aprendizado, de partilha de conhecimento, que nós vamos aí instruir as equipes de liturgia nesse trabalho tão bonito de redação, de composição de orações, que é tão fundamental para nutrir também a nossa espiritualidade litúrgica. Então, espero vocês na próxima terça-feira para continuarmos a semana de liturgia e esperamos também as suas perguntas, as suas sugestões e aí os temas que você tem a nos apresentar. E é muito importante esse tema da oficina de preces e comentários, porque quando a gente pede para alguém fazer, mesmo pessoas da liturgia, e fica com medo, mas como? O que eu vou escrever? Como que eu vou fazer, né? Então, a gente vai dar uma orientação e para ter uma base, uma ideia de como é, aí vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Ou mesmo as preces, então a gente tem que ter atenção também para as preces, para o que está rezando. A gente vai falar um pouco disso, e é importante. Muitos têm dúvidas e muitos gostariam de fazer, né? Mas ficam com medo. Isso mesmo, você vai ver que é só ter um pouquinho de atenção que você vai conseguir aí ajudar muito na sua comunidade. Às vezes tem alguma celebração especial, dia do padroeiro, algum evento que vai ter só na sua comunidade naquele dia. Então, você pode enriquecer aí a celebração, compondo, né, algo que seja próprio da sua comunidade. Na próxima terça-feira, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E agora, vamos pedir o auxílio materno de Nossa Senhora, para que nós possamos ter uma noite tranquila, que nós possamos também, assim como ela, guardar tudo aquilo que aprendemos no coração. A palavra, os desdobramentos da palavra, que nós guardemos no coração para que crie raízes e assim tenhamos muita força para colocar em prática. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Boa noite, Jorge. Boa noite, Rios. Boa noite a todos. Lidiane, Felipe, todos que participaram conosco, o pessoal de Ribeirão, Rio Grande, Sertano, toda a nossa diocese e pessoas de outras dioceses também que estiveram conosco nesta noite. Uma boa noite, um forte abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite.